O MST é um movimento terrorista? Muito bem, sejam bem-vindos a mais um Ringue da Pan. E o tema da semana é: o MST é ou não é um movimento terrorista? Eu, evidentemente, tanto do ponto de vista conceitual como do ponto de vista legal, considero sim que o MST seja um movimento terrorista. Isso porque, como a própria definição de movimento terrorista, é uma organização criminosa que, portanto, pela sua própria definição, comete crimes com a intenção de reivindicar causas políticas com base no terror. É exatamente isso que o MST faz e é o que diferencia o MST de outras organizações criminosas, como o Primeiro Comando da Capital ou o Comando Vermelho. O PCC e o Comando Vermelho têm no crime a finalidade de obter lucro, de obter ganhos pessoais. O MST não. Ele tem como objetivo promover uma transformação, promover uma mudança, e aqui eu não estou nem entrando ainda em qual é o mérito dessa mudança política na sociedade, por meio de atos criminosos, no caso, invasão de propriedades, agressão a pessoas, interdição de vias públicas, para implementar a sua agenda política, para implementar a sua agenda ideológica. Isso falando do ponto de vista conceitual. A gente ainda pode enquadrar também na legislação, a gente também pode enquadrar o MST na lei, que é do terrorismo, que inclusive a gente já encaixa, já no caput do artigo 2º da legislação de terrorismo, que coloca, na prática, por um ou mais indivíduos, de atos previstos nesse artigo, e aí eu posso listar aí alguns dos atos previstos no artigo, e com a finalidade de provocar terror social generalizado, expondo perigo à pessoa, patrimônio, paz pública ou incolumidade pública. No caso, paz pública, interdição de vias, patrimônio, invasão de propriedade, destruição de propriedade privada, e pessoas, casos que nós já tivemos de agressão a pessoas e de, inclusive, ameaças a mulheres e crianças e idosos que estiveram em propriedades já invadidas pelo MST. E aí agora eu escuto meu querido Guga Noblar, que com certeza vai defender o MST como um bom petista enrustido que ele é. Não é uma questão nem de ser petista, de ser de esquerda, é uma questão de fazer justiça. O MST é um movimento que foi criado em 1984 junto com a Comissão da Pastoral da Terra, ou seja, junto com freis, com bispos, com padres ligados à CNBB. É um movimento que tem como objetivo reivindicar a reforma agrária, nada além disso. E o MST é um movimento que hoje eles estão presentes em 24 estados, tem 350 mil famílias, crianças, mulheres, pais, mães, velhos, vovôs, tios, de todo tipo que fazem parte desse movimento hoje. São 350 mil famílias, se você fizer a conta vai dar mais de 1 milhão de pessoas. São 2.000 escolas hoje que foram montadas em acampamentos do MST. Essas 2.000 escolas atendem cerca de 200 mil crianças. São escolas rurais mantidas pelo Estado, com dinheiro público, com professores escolhidos pelo Estado, porém, só foram criadas graças às reivindicações e também a toda a facilidade que o MST deu, criando condições para que fizesse essas escolas nos acampamentos do MST. O MST é o maior produtor orgânico de arroz hoje do Brasil, um dos maiores do mundo, portanto. Só durante a pandemia o MST doou 20 toneladas de arroz, olha que o arroz está caro, hein? Doou 20 toneladas de arroz durante a pandemia para comunidades carentes de todo o Brasil. Esse é o MST, que, segundo o Kim, é um bando de terroristas tentando fazer uma transformação política a partir do terror. Sabe por que o Kim faz esse discurso que nunca se sustentou? Porque o Kim, por mais que o MBL fale que esteja fazendo um movimento para ser mais democrático, para conversar com os opositores, na prática, ainda estão seguindo esse modelo reacionário da extrema-direita, quer ainda ficar na sombra da extrema-direita, com essas bandeiras reacionárias que tentam criminalizar todo mundo que, de alguma maneira, é adversário deles. Eles querem sempre criminalizar a esquerda. Então, vocês podem ver que eles atacam o professor, como é esquerdista, a maioria, na cabeça deles, então o professor é doutrinador ideológico. Aí eles atacam os estudantes, que são maconheiros, ou que quando vão protestar são black blocs terroristas, ou atacam o movimento antifascista. Antifascista é terrorista também, não esqueça disso. Eles atacam também
Artista vira pedófilo, eles criminalizam os artistas. Artista é esquerdista. Se você for ver, é uma tática. Ele falou em agenda ideológica, não tem nada maior, não tem uma agenda ideológica mais exposta do que essa. A da extrema-direita, que infelizmente o Kim ainda levanta algumas bandeiras no MBL, como essa, de agora querer criminalizar o MST. Eles já criminalizaram também os comunistas, né? Eles querem dizer que comunismo é igual ao nazismo. Comunista tem que ser criminalizado. Todo socialista, todo esquerdista é comunista. Enfim, você criminaliza a esquerda inteira, cara. Isso é uma tática. Atacaram a Marielle, tentaram ligar ela ao PCC. Você tenta criminalizar a Marielle, uma pessoa que morreu e que nunca foi ligada ao crime. Enquanto eles atacam e criminalizam todos os que eles veem como adversários, que são pessoas que estão no campo da esquerda, criminalizando como se estivessem querendo defender a democracia, na verdade fazendo o oposto, tapando o diálogo e criminalizando e dando uma condição legal para que essas pessoas sejam perseguidas, tem nada mais fascista até do que isso. Enquanto eles fazem esse jogo fingindo que estão defendendo a democracia, muitos, não é o caso do Kim ainda bem, batem palma para quem? Para o Ustra. Eles tentam dizer que o Ustra era um herói. O Paulo Freire, que é o problema do Brasil. O Zumbi de Palmares escravizava. Ele não era alguém que se libertou e que virou um símbolo anti-escravidão. Eles tentam difamar o Zumbi de Palmares, é o escravizador. Eles tentam difamar Paulo Freire, essa extrema-direita reacionária, enquanto batem palma para o Ustra. Enquanto dizem para você que o Ustra era um herói, porque o Ustra fez o quê? Torturou a esquerda, que é o que essas pessoas, no fundo, têm vontade, é o que parece. Eles querem torturar, eles querem calar, eles querem criminalizar todos aqueles que são adversários políticos. E mais uma vez estão repetindo isso, agora contra o MST, dizendo que o MST é um movimento terrorista, um MST, um movimento social, repleto de crianças, repleto de mães. Aliás, o MST também é um movimento que sofreu ao longo desses 30 anos de história muito, todos os tipos de violência. Só no massacre do Eldorado dos Carajás foram quantos? 19 mortos? Eu não me lembro exatamente. Foram quantos feridos? 142 policiais foram absolvidos. 2 foram presos e depois foram libertados. Eles não têm justiça no campo, eles são as vítimas. E agora querem dizer que essa gente, que essas pessoas, que esse grupo de brasileiros que sempre estiveram à margem, que sempre foram marginalizados pelo Estado, são terroristas. Não dá para engolir mais essa aqui. Eu não estou tentando criminalizar ninguém, nem calar ninguém, Guga. É o MST que comete crimes, não sou eu que criminalizo o MST. É a definição da legislação que criminaliza o MST. Aliás, para mim é justamente o contrário. Não quero calar ninguém, não quero criminalizar ninguém. Quanto mais a esquerda falar, para mim melhor, mais fácil de debater e expor as contradições, expor as falhas no raciocínio e no pensamento de quem pensa diferente de mim. Eu não, por exemplo, digo que a UNE é um movimento terrorista, ou que a Juventude do PT é um movimento terrorista, ou que a CNBB, que também tem uma tendência mais à esquerda, é um movimento terrorista. O MST, sim, porque tem atitude de movimento terrorista, comete crime. Uma coisa é você reivindicar a reforma agrária de maneira democrática, por meio das instituições. A outra coisa é cometer crime. Mas eles cometem crime, eles invadem propriedades com base no preceito constitucional da função social da propriedade. Mas a função social da propriedade é para ser aplicada pelo poder público. Se eu tirar a interpretação constitucional da minha cabeça para eu aplicar do jeito que eu quiser, aí acabou a democracia, o Estado de Democracia de Direito, acabou qualquer tipo de instituição. Quem quer debater dentro das instituições, quem quer reivindicar direitos dentro de manifestações pacíficas, como a UNE inclusive já fez, como o PT já promoveu, pessoas que eu discordo promoveram, mas não é o caso do MST, aí você também coloca, mas aí querem igualar o comunismo ao nazismo para criminalizar o comunismo. Para mim, nem comunismo, nem nazismo eram criminalizados. Os dois não deveriam ser crimes e os dois devem ser debatidos e os dois devem ser repudiados da mesma maneira. Não acho que o comunismo seja igual ao nazismo, acho que o comunismo é muito pior, matou mais e perseguiu mais a própria nação do que o nazismo, e mais do que isso, né? Querem te falar que o Ustra é herói. O Ustra é torturador, assim como Che Guevara era torturador, assim como vários outros torturadores devem ser repudiados e ficar na lata de lixo da história, o que não muda o fato de que o MST é, sim, e sabe ser um movimento terrorista, tanto que até hoje não formou, com boas razões, a sua formalização, o seu CNPJ, e
comete crimes, né? E eu pergunto pro Guga se ele acha que invadir propriedade alheia é uma maneira legítima de reivindicar direitos, porque uma coisa é dentro da legalidade, dentro das instituições, você dizer, olha, eu quero ter uma reforma agrária. Aliás, o governo Temer foi o governo que mais deu título de propriedade da história do Brasil. Apesar do PT ter 13 anos falando em reforma agrária, quem mais promoveu reforma agrária no país foi o governo Temer, que sequer, né, eleito diretamente pela urna, foi, né? E não era de esquerda também. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, uma coisa é você reivindicar uma política fundiária, de regularização fundiária, de distribuição de terra. Isso aí a gente pode ter várias divergências ideológicas dentro do campo democrático. Outra coisa é você cometer um crime exigindo um direito. Isso é terrorismo. Isso não é legítimo. Isso não é querer debater democraticamente. Quando o MST invade alguma terra que ela considera ilegal, que não cumpre com a função social que foi estabelecido em 1964 pelo João Goulart, pelo Jango, quando ele criou o estatuto que define como é que seria a reforma agrária no Brasil e que prevê lá que sim, que tem toda uma função social, que tem que ser um local produtivo, que faça justiça social. Quando o MST invade grandes latifúndios improdutivos que não cumprem com a função social, eles conseguem sim que aquela terra em algum momento seja assentada para eles, e é assim que aconteceu até hoje. O Brasil nunca teve uma reforma agrária, nunca teve um momento que eles pegaram as terras dos latifundiários, as terras improdutivas, e dividiram entre o pequeno produtor rural. Isso nunca aconteceu. Só aconteceu reforma agrária, inclusive com Temer, a partir das invasões, a partir do momento que as pessoas foram reivindicar aquele espaço de terra. E quando aquele espaço de terra não é legal, não é correto a invasão, eles simplesmente são retirados de lá. Na época da ditadura, foi quando começou esse movimento, a UDR, a União Democrática Ruralista, eles inclusive ajudavam no despejo dos sem terras, dando tiro, levando jagunços para lá e ajudando a polícia. A polícia, a UDR, os ruralistas que sempre tiveram dinheiro, eles sempre se uniram para tentar retirar os sem terras que invadissem as terras produtivas. Então, se tem uma coisa que não falta, é quem proteja o latifúndio que realmente é produtivo. Se o MST entra numa terra, e eles já entraram, que eles não deveriam entrar, eles acabam pagando. Eles sempre entram, Guga. Não, eles sempre entram, tem 1 milhão de casos do MST ter invadido terras que foram assentadas e que realmente eram produtivas. Isso está acontecendo, a história do MST é esse. Hoje eu não me lembro o número exato de assentamentos, mas eles estão espalhados no Brasil inteiro, e não foi tomando terra, não foi fazendo terrorismo, foi criando escola, foi criando cooperativas. Eles se organizam em comunidades que fazem cooperativas, eles trabalham juntos, eles atuam juntos, eles hoje são os maiores produtores de arroz orgânico do país, não é fazendo terrorismo. A gente não pode passar essa imagem. A produção de orgânico não é nada. Isso não representa nem 1% de produção nacional. Eles estão disputando com gente muito maior. E o que a gente vê é que o MST, inclusive doaram, né, parte disso, eu já repito, eles doaram 20 toneladas, esses terroristas do MST. A gente não pode fazer essa imagem sensacionalista que o Kim quis passar como se fossem terroristas. Não são. Cometem erros, pagam quando cometem os erros. Agora é um movimento social que acerta, que erra e que está aí no jogo político e no jogo democrático, e que não pode ser criminalizado, e que não pode ser retirado desse jogo por bolsonaros da vida, por um Bolsonaro. A ideia do Bolsonaro, o presidente que tem como história política dele ter surgido depois de ameaçar jogar bombas em quartéis. Esse sim deveria ser enquadrado como terrorista. O cara que jogou bomba, que ameaçou jogar bomba em quartel, é o cara que quer criminalizar como terrorista qualquer adversário político. Eu espero que o Kim e o MBL não façam esse jogo. Quanto ao comunismo ser pior que o nazismo, isso para mim é infantil. Graças a Deus, os liberais da época da guerra, né, durante a Segunda Guerra Mundial, Roosevelt, todos os presidentes que passaram pela guerra, né, e do lado da Inglaterra, Churchill, seja Charles de Gaulle depois como general e depois como presidente quando virou, seja qualquer liberal daquela época, graças a Deus eles não tinham esse pensamento do Kim, e eles se uniram a quem? Opa, pelo contrário, eles se uniram só por causa da invasão, mas eles achavam sim que o comunismo era pior. Nunca acharam que o comunismo era pior que o nazismo. Opa, você precisa ler a biografia de Churchill. Acharam que o comunismo era pior que o nazismo. Pelo menos não terminou assim a história do Churchill de maneira alguma. E o comunismo se uniu, os liberais se uniram aos comunistas para enfrentar isso sim, que era uma chaga, que era uma ideia totalitária e racista, que via a raça branca como superior e que queria exterminar judeus, aleijados, negros. Se uniram com base em princípios, só se uniram porque a aliança da Alemanha com a União Soviética foi quebrada.
Senão, os comunistas estavam do lado dos nazistas até hoje. Não tem como comparar uma ideologia racista que pregava a superioridade de raças como algo, comunismo como algo pior do que... O novo homem soviético era o quê? Superioridade de raça. Mas isso aí é assunto para o debate. Mas tudo bem. Maquin, para terminar, cara, eu acho que você tem que sair dessa bolha da extrema-direita que vocês estão querendo se meter de novo. E acredito que seja mais por conta das eleições, porque não é possível, cara, que você ainda queira fazer esse jogo da extrema-direita. Não é jogo, é a lei, a definição da legislação. Você não comete, não interessa se você está invadindo propriedade produtiva ou improdutiva, é crime. E ponto final. Não, que crime não é a maneira legítima de reivindicar direito. Você reivindica direito na política, na instituição, na rua. Crime não. Se não cumpre a função social, você não está de acordo com a lei. Você não pode invadir, meu amigo. Você não é intérprete legítimo da lei. É o Estado que é. Da terra, e é só assim que teve reforma agrária no Brasil. Volto a repetir, podem pesquisar. Nenhum governo até hoje fez por interesse próprio, porque quis dividir terras improdutivas, quis tirar da mão dos privilegiados. Então a única solução é invadir e cometer crime. Aconteceu, isso não é cometer crime. Quando se comete crime, eles claro que é cometer crime. É igual a invasão do Boulos em prédio que está desativado. Não é irregular, senão o Boulos estava na cadeia. Mas isso é assunto, quem sabe, para a semana que vem. Mas vai lá, aqui. Vamos entrar nos minutos finais aí, a gente já tá entrando agora nos 15 Não, para mim é muito é a própria definição da legislação, né? Você cometer um crime expondo perigo à pessoa, patrimônio, paz público ou incolumidade, com a finalidade, né, de uma finalidade política, né, de promover uma mudança política, seja para qualquer finalidade, seja para obter moradia, seja para ter direito à educação, seja para ter direito a, sei lá, uma renda mínima, seja para ter direito à saúde. De nenhuma maneira cometer crime é justificativa para isso. E não é qualquer movimento social que tem o direito de interpretar a Constituição e falar, olha, eu posso invadir porque eu considero que é improdutiva. Isso aí não existe. Quem desapropria por considerar improdutivo é o Estado por decisão judicial, né, ou por desapropriação do poder executivo, com devida indenização, e não um cara que chega lá e invade porque resolveu invadir. Nunca aconteceu, só aconteceu a partir das invasões. Se as pessoas ficassem de braço cruzado esperando o Estado fazer isso, ninguém teria até hoje conseguido arrendar terra nenhuma. Eu não estou falando para ninguém ficar de braço cruzado, estou falando para disputar a eleição, para fazer manifestação pacífica, para buscar via institucional. Eles estão fazendo o que a lei diz, que se aquele terreno é irregular, não serve mais àquela pessoa. Eles podem, se eles estivessem sendo invasores que estariam sempre cometendo ilícito, com certeza a maioria deles estaria na cadeia, eles não teriam conseguido arrendar o número de terra que arrendaram. Você que pensa, a maior parte dos criminosos do Brasil está solto. Agora, inclusive a maior parte dos que mataram os trabalhadores rurais, só 8% dos crimes envolvendo pessoas homicídio. Que fazem parte do MST, homicídio, foram resolvidos. A maioria das pessoas que foram assassinadas, que fazem parte do MST desde 84 DK, até agora não tiveram que... mas a maior parte das pessoas foram assassinadas por qualquer razão. Eu sei disso, que é no Brasil também. Isso é uma tristeza para todo o país, e no campo não é diferente. E eles são a vítima lá. Eles são a vítima. Se você for ver o número de pessoas do MST que já foram assassinadas, eles são a vítima, não são eles que estão matando. Agora, para terminar, isso é uma tática. Isso é uma agenda da extrema-direita de querer criminalizar todo mundo que está à esquerda. Repito, como fazem quando dizem que os LGBTs são desajustados, que o cidadão de bem, a família tradicional é que está correta, é sempre dividindo, é sempre polarizando. E agora querem fazer isso com o MST, e eu espero que o Kim reflita depois dessa nossa conversa. É isso. Eu não preciso refletir nada. Quem precisa refletir é a legislação e quem está descumprindo a legislação. Se está descumprindo a legislação, aí vai conversar com o Ministério Público, com a polícia, não é comigo que tem que conversar. Eu converso com quem busca a via institucional. Quando eles vão contra a legislação, eles acabam sendo despejados do terreno que eles invadiram, e muitos são presos nesse momento. Mas é isso, Kim. Dá um tchau pra galera, chama pra semana que vem. Então, com esse tchau da filha do Guga, a gente se despede e até semana que vem. Tchau também. Tchau, galera. Valeu.